Fala pessoal, boa noite. Bom, vamos lá. Vamos falar aqui um pouquinho sobre taxa de juros, curva de juros e sua precificação. É um assunto que eu abordei ele na sexta-feira, lá nos meus stories, né? E teve bastante gente me pedindo, Jefferson, não entendi, fala um pouquinho mais sobre a curva, o que significa, como funciona a curva de juros e tal. E se falou muito nesse assunto na semana passada, porque houve um estresse muito grande, né, na curva de juros. Então, eu estou trazendo para vocês aqui hoje a minha visão, né, de como eu olho a curva, de como, o que isso altera, qual que é o impacto. É um vídeo rápido, a gente não vai se aprofundar muito, porque esse assunto de juros é um assunto bem complexo. Na minha visão, não existe a menor possibilidade de você tradear, de você comprar ativos de renda variável, se você vai fazer isso, se você vai fazer uma análise para se posicionar em ativos de renda variável, até de renda fixa, fazer investimentos, e mesmo que seja day trade, swing trade, sem ter um mínimo de conhecimento sobre taxa de juros e qual o seu impacto nos mercados. Os DIs são o pai, a mãe de todos os mercados, isso não só a nível Brasil, mas a nível mundial. A gente viu há poucos dias uma oscilação, né? Uma volatilidade nas taxas de juros americanos, né, nos famosos Treasuries, os yields, né, são as taxas dos juros americanos que são a mãe de todos os mercados mundiais. Então, no Brasil não é diferente, tudo é baseado em cima de taxa de juros, porque taxa de juros te traz o custo da oportunidade, né? O que seria o custo da oportunidade que todo mundo te fala? O investidor ele precisa tomar uma decisão, principalmente quando ele se trabalha com grandes volumes financeiros, né? Os grandes fundos, os investidores, eles precisam tomar decisões, né, sobre investimentos. E chega um determinado momento em que até o pessoal falou-se muito, né, que quando baixou demais a taxa de juros, ficou as viúvas do CDI, porque existiam muitas pessoas que investiam. O Brasil é um país, né, historicamente, um país de rentismo, que fala, porque se investir na renda fixa sempre foi muito fácil, trouxe-se muito resultado, né, bons retornos sobre investimentos na renda fixa no Brasil. Então, essa mudança no custo de oportunidade levou muitas pessoas a tirar o dinheiro da renda fixa, porque não estava mais tão atrativo com esse corte histórico que foi feito pelo Banco Central nas taxas Selics, né? Então acabou que as pessoas tirando o dinheiro da renda fixa, trazendo para a renda variável. Só que quando você tem a taxa de juros voltando a patamares de outrora, você também começa a ter um movimento das pessoas tirando o dinheiro das ações para mudar esse dinheiro, né, para renda fixa. Então, esse é o custo da oportunidade, você tem que medir. Porque se você leva o teu dinheiro para renda variável, para comprar ações, lá você está sujeito à volatilidade do mercado, a riscos e tudo mais, né? Você está sujeito à gestão da empresa, problemas dentro da empresa do ativo que você comprou parte dele. Na renda fixa, a volatilidade é menor. Não quer dizer que o retorno é 100% garantido, mas já se fala que é fixo. Então, existe uma taxa de retorno fixa, né, que você vai estar recebendo determinado prazo que você investiu. Então, isso seria o custo da oportunidade. Depois você tem o quê? A taxa de juros ela vai influenciar diretamente no valuation das empresas, porque para você calcular o valuation de uma empresa da forma, vamos dizer, atual e como o mercado tem feito, você faz o fluxo de caixa descontado. E para você fazer o fluxo de caixa descontado, você precisa levar em consideração a curva de juros, que é essa precificação dos juros na linha do tempo, em prazos maiores, de 5, de 9, de 10 anos, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês.
certo? E os juros, de uma forma geral, você tomar, né, impacta também no retorno dos títulos de renda fixa, que eu estava falando, o CDI, isso tem um impacto, você tem que trazer eles para valor presente, e isso também é taxação a mercado, né, que fala. Então, isso também tem um impacto, precisa ser analisado, e mexe com os mercados de uma forma geral. As empresas, as grandes empresas precisam tomar empréstimos, certo? Precisam se financiar no mercado. Isso ocorre com todas as grandes empresas. Elas tomam dinheiro no mercado para se financiar, para crescer. E o que vai ocorrer? Vai ficar mais caro. E se fica mais caro, é ruim para a empresa. Então, principalmente o mercado de ações sofre muito, né? Por essa questão do valuation. Será então que já não está caro? Né? Essas empresas já não estão caras, já não estão com o seu... Quando você faz esse cálculo do caixa descontado, como que está esse valuation dessas empresas? E aí o mercado começa a achar caro as ações e começa a entrar um movimento de realização. Aí você tem as empresas que precisam se financiar, o dinheiro está mais caro. Então, isso que é esse estresse que traz para o mercado, né? Quando se fala numa curva de juro estressada. Bom, pessoal, eu vou colocar aqui para vocês uma comparação, para vocês entenderem. Nós temos a curva aqui, uma comparação semanal. Então, se você olhar a curva, ela começa aqui com um prazo de 21, né? E vai aumentando, você perceba que vai aumentando a curva de juros quando a gente olha ela num prazo de até 10 anos, que ela está precificando aqui até 10 anos, até aqui, ó, no mouse a gente consegue ver até 32. Então ela começa aqui em 21 e você vai tendo a taxa ali, ó, ela vai aparecendo. Um exemplo, a taxa para 23, que é uma taxa que a gente olha bastante, ela está marcando lá a 9%, só que se você comparar essa linha azul, há uma semana atrás nós tínhamos ela a 8%. Então você perceba o salto em uma semana de 8 para 9. Quando você fala em 1 ponto percentual de taxa aqui, você está falando de um absurdo, entendeu? Depois nós temos, chegando aqui no final, nós tivemos isso na sexta-feira, né? Nós tivemos juros de 10 anos aqui batendo 10%, entendeu? Se você olha, como eu falei, aqui você tem um estresse muito maior, né? A gente teve um estresse muito maior aqui na taxa de 27, um exemplo, né? Quase 2% percentual. Então, esse é o problema. Quando você olha um pouquinho mais longo ainda, vamos olhar o mês. Eu nem tenho aqui como olhar o anual aqui, né? Mas olha só, se nós olhar o anual, então perceba aqui, vamos pegar de 23 aqui, ó. Quando nós estamos falando da taxa de juros de 23, nós estamos falando de 9% atual, sexta-feira, marcando a mercado, e nós temos 7% há um mês atrás. Isso é um absurdo, entendeu? Então, esse estresse que nós tivemos no mercado nesses últimos dias trouxe um grande impacto para a Bolsa. A gente, como eu falei, a gente vem já 50 dias numa correção bem grande e chegamos nesse ponto agora, aonde começa o pessoal a olhar muito essa questão dos juros. Então, os próximos dias vão ser bem interessantes. A gente precisa ficar de olho nisso aqui. Não tem como você estar se posicionando no mercado sem olhar essa curva. Então, tem que ficar de olho. Mais ou menos seria isso, é essa forma que a gente olha. Então, você faz esse comparativo de um mês, semanal e o atual, você vê esse estresse, né? Esse aumento. Nós temos aí taxa de juros de 10 anos a 10%. É uma loucura. O mercado estressou, subiu quase 2%. Teve alguns, nós tivemos o 25, se você olhar aqui, ó, o 25 na sexta-feira, a taxa de juros de 25 para 2025 subiu 3%, de 2024 subiu 2%, ou seja, isso para juros foi um estresse muito grande, então vamos ficar de olho, e seria mais ou menos isso, que é dessa forma que a gente olha. O pessoal que está lá na sala do Edo já está ligado, a gente sempre está falando sobre isso. Nós poderíamos ficar falando 2 horas aqui de juros, mas nós íamos aprofundar muito, passando só um basicão aí para vocês. E é isso aí, pessoal. Forte abraço a todos aí
e bons trades essa semana.